Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre as gorduras do nosso exame de sangue? Então, quando você faz lá o seu exame de sangue, aí você vê lá colesterol, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos, meu Deus, né? Parece um monte de sigla difícil, né? Daí bate aquela dúvida, gente, isso é bom, isso é ruim, é grave, preciso me preocupar? Então, vou tentar te explicar isso de um jeito super fácil, assim, sem enrolação, para ver se você entende de uma vez por todas e até, quem sabe, você vai conseguir olhar o seu próximo exame com mais carinho. Bora começar pelo começo então, tá? Vamos lá. O que é o colesterol? O colesterol, gente, ele é uma gordura natural que existe no nosso corpo. E, gente, sim, é fundamental pra gente estar vivo, tá? Ele serve, por exemplo, para formar a parede das nossas células, produzir hormônios, por exemplo, também como a testosterona, o estrogênio, o cortisol. Além disso, gente, ele é essencial para a produção de vitamina D e da bile também, né? Que ajuda na digestão das nossas gorduras. Só que tem um detalhe, gente. O colesterol, por ser uma gordura, ele não se mistura no sangue, que é basicamente feito de água, né? O nosso sangue tem uma grande parte feita de água. Então, ele precisa ser transportado de alguma forma, só que água e gordura não se misturam. É aí que entram as lipoproteínas, que elas são, vamos dizer assim, como caminhões que carregam o colesterol para lá e para cá, assim, dentro do corpo. Mas então, calma. Eu já te explico já quem são esses caminhões, que são o HDL, o LDL, o VLDL, e a gente também precisa falar dos triglicerídeos, certo? Então, vamos lá. Triglicerídeos são outro tipo de gordura que circula no nosso sangue. Elas são basicamente a forma que o corpo encontra para guardar energia. Então, sabe aquele excesso de comida que você come, especialmente as vindas do carboidrato? Pão, bolo, massa, arroz, pizza, doces em geral, refrigerante, cervejinha. O que o corpo não usa na hora, né, ele transforma em triglicerídeo para guardar no nosso estoque. Então, olha só a diferença. O colesterol, ele é usado para construção, para fazer hormônios, é usado nas células, é usado para vitamina D. Já os triglicerídeos, eles são um tipo de energia armazenada, entendeu? Os dois são gordura. Ambos circulam no sangue, mas eles têm funções diferentes. Agora, bora entender os tipos de colesterol. Vamos começar pelo LDL. O LDL, gente, é conhecido, né, famoso por ser o colesterol ruim. E por que ele é considerado ruim? Porque ele é como aquele caminhão da obra, sabe? Que leva colesterol do fígado para os tecidos. Até aí tudo bem. O problema é o que acontece quando tem LDL demais. Então ele começa a fazer entrega no lugar errado. E sabe aonde? Nas paredes das artérias, por exemplo. Aí vai acumulando, formando aquelas placas de gordura que vai estreitando os nossos vasos, dificultando a passagem do sangue, aumentando a nossa pressão sanguínea, e isso pode gerar problemas sérios, né? Aí, infarto, AVC, por exemplo, também. Por isso, gente, que o LDL é considerado perigoso quando ele está num nível muito alto. O ideal é que ele fique abaixo de 100. E se você tem risco mais alto, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, histórico na família, melhor ainda que ele esteja abaixo de 70. Agora aí vem o mocinho da história, né? O HDL. O HDL é o que a gente chama de colesterol bom, né? O famoso colesterol bom. Sabe por quê? Porque ele é como aquele caminhão da coleta seletiva. Ele é o que faz o faxinão no corpo. O HDL sai andando pelo corpo, catando o colesterol que está sobrando, que ficou perdido aí nas artérias, e leva de volta para o fígado, aonde ele vai ser reaproveitado ou eliminado. Então, quanto mais HDL você tem, melhor para você. Ele protege seu coração, ele protege suas artérias, né? O ideal é a gente estar com HDL sempre acima de 40 para homens e mais ou menos acima de 50 para as mulheres. Se ele tiver acima de 60, maravilha, proteção pura, gente. Agora, VLDL. VLDL, gente, é o tipo do, vamos dizer assim, caminhão-pipa da gordura. Ele carrega os triglicerídeos, né, que vocês já entenderam o que é também. Quando você come muito carboidrato, açúcar, toma bebida alcoólica, o seu fígado, ele fabrica esse VLDL para levar triglicerídeos até os tecidos, onde eles podem ser usados como energia. Só que se você não gasta essa energia, ela sobra. E aí, tanto o triglicerídeo quanto o VLDL, eles ficam altos no sangue, aumentando o risco de inflamação, de gordura no fígado, resistência à insulina, né? Diabetes, problemas também de coração. E assim, tem também um nome que pouca gente conhece, mas que é muito importante, que é o colesterol não HDL. E sabe o que é isso, gente? É bem simples. É todo o colesterol que não é HDL. Em outras palavras, é a soma de tudo que te faz mal. Então, LDL, VLDL e outras partículas ruins, a soma disso tudo aí. E sabe por que ele é tão importante? Porque ele te dá uma visão geral de quanto de colesterol perigoso está circulando ali no seu sangue. Se o LDL sozinho já é perigoso, imagina sobre
somado com VLDL e com outras gorduras ruins. Por isso, inclusive, que hoje muitos médicos olham o não HDL como um dos melhores indicadores de risco. E como é que se calcula isso? É só fazer o colesterol total menos o HDL. Agora vamos falar desse colesterol total. O colesterol total é a soma de tudo, gente. HDL, mais LDL, mais VLDL. Mas olha, ele sozinho, ele não quer dizer muita coisa não, porque pensa, se o seu HDL, que é o colesterol bom, tá alto, o seu colesterol total também vai subir, né? Porque a gente tá falando de uma média. Só que nesse caso aí, então, tá tudo certo. O problema é quando ele tá alto, por que o LDL e o VLDL estão bombando? Aí sim é motivo para acender o alerta. Então, assim, de forma geral, o colesterol total, ele deve ficar abaixo ali de 190. E pra gente fechar, gente, vamos falar de novo, né, que a gente já falou um pouquinho. Eles são a gordura de reserva. Então, assim, estoque de energia que o corpo faz quando você come mais do que você gasta. Principalmente açúcar, farinha, bebida alcoólica, os excessos de carboidrato em geral. Quando os triglicerídeos estão altos, eles não só aumentam o risco da gordura no fígado, né, como aumenta também o risco de inflamação, diabetes, mas também piora o teu LDL, que é o colesterol ruim, né? Deixando ele mais perigoso e derrubando o seu HDL, que é o colesterol bom. Por isso, gente, o ideal é que os seus triglicerídeos estejam abaixo de 150. E se tiver abaixo de 100, ó, top, melhor ainda. E aqui, inclusive, eu quero abrir um parênteses, assim, muito importante, gente. Cuidado quando você olha seu exame e lê aqueles valores de referência. Porque esses valores, eles são uma base geral da população. Ele não diz, assim, se você tá saudável ou não de uma forma muito fidedigna. Tem uma diferença gigante entre valor de referência e valor ótimo. Os valores de referência, eles são feitos para abranger, assim, a maioria da população. Inclusive pessoas que estão em sobrepeso, diabetes, pressão alta, né? Então, às vezes, estar dentro, assim, da referência não significa estar no seu melhor. Por outro lado, também existem aqueles resultados que, à primeira vista, parecem, assim, ser um pouquinho assustadores, mas que quando você leva para o teu médico, né? O teu médico olha o contexto completo. Ele faz as correlações com outros exames, né? Aí, correlaciona com seus hábitos, seu histórico. Ele pode te tranquilizar e te dizer, calma, que tá tudo certo. Então, assim, não se desespere olhando o exame sozinho e também, assim, não se iluda achando que tá tudo bem só porque tá dentro ali da referência. Às vezes, você tá tão perto do limite superior que para se transformar num risco, você não tem como correlacionar isso com outro marcador, porque você não sabe, né? Isso é o papel do médico, o papel do médico, dos profissionais de saúde, analisar você como um todo. No final das contas, gente, os exames, eles são uma fotografia daquele momento, né? O que define a sua saúde são as suas escolhas todos os dias. Seu estilo de vida, sua alimentação, seu sono, seu movimento, suas emoções, suas crenças e, é claro, gente, acompanhamento profissional constante. Cuidar da saúde, gente, não é complicado. Não precisa ser complicado. É conhecimento, é ação e constância. Todos os dias fazendo certo. Bora juntos nessa missão? Espero que vocês tenham gostado.